que é o pH? Normalmente, quando se pergunta o que é o pH, é habitual ouvir-se a resposta que é o simétrico do logaritmo da concentração de H+, ou o logaritmo do inverso da concentração de H+. No entanto, esta definição não é todo correta. Isto porque o pH não está relacionado com a concentração, mas com a atividade. Assim, o pH é o logaritmo do inverso da atividade do íon H+, ou o simétrico do logaritmo da atividade do íon H+. A atividade representa-se ou o A com o índice do íon a que nos referimos, ou então, em vez de usarmos parênteses retos, usarmos parênteses curvos. Claro que se coloca a questão do que é a atividade. E, genericamente, a atividade é a concentração manifestada. O que se passa é que, sobretudo as soluções iónicas, o sistema não é ideal. E isto porque há interações entre as espécies. Interações não só entre as espécies e o solvente, entre as espécies e as paredes do recipiente, e, portanto, nem todas as moléculas estão disponíveis para se manifestarem. Eu costumo dizer que é um pouco como uma sala de aulas com 100 alunos ou uma sala de aulas com 10 alunos. É óbvio que, apesar da concentração de cabeças ser muito maior na sala de aulas com 100 alunos, nem todas essas cabeças estão disponíveis, porque haverá também mais motivos para se distraírem, haverá mais cabeças que estarão distraídas proporcionalmente do que quando estamos numa sala de aula com 10 alunos. É um pouco semelhante. O que acontece é a diferença entre concentração e atividade. Matematicamente, a atividade é igual à concentração vezes um fator que varia entre 0 e 1, que é o chamado fator de atividade. Matematicamente, o fator de atividade, ou coeficiente de atividade, depende de vários parâmetros que vão depender da mobilidade das substâncias, vão depender do seu tamanho, e também da carga e também da força iónica. Temos aqui, segundo a equação de Debye-Huckel, que o logaritmo do fator de atividade de um determinado íon será a sua carga ao quadrado, vezes A é uma constante, vezes raiz de I é a força iónica, a dividir por 1 mais B vezes AI. Estas também são constantes, estes valores poderemos encontrar em tabelas, vezes raiz de I. É possível demonstrar que para concentrações relativamente baixas, ou seja, inferiores a 0,1 moles por litro, o fator predominante será a força iónica. E a força iónica é matematicamente a soma da concentração vezes a carga ao quadrado de todas as espécies presentes em solução a dividir por 2. Portanto, será a semissoma, será mais correto, a concentração vezes a carga ao quadrado de todas as espécies presentes em solução. E, de uma forma simples, é uma medida da intensidade do campo elétrico da solução. É fácil percebermos que esta força iónica às vezes pode ser um pouco difícil de calcular, especialmente quando não conhecemos muito bem a natureza de todas as espécies em solução. Podemos considerar que se fosse um íon, teríamos a concentração de, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, teríamos a concentração de Na+, vezes mais 1 ao quadrado, mais a concentração de Cl- mais vezes menos 1 ao quadrado. Como era a semissoma, seria igual, no fundo, à concentração de ou Na+ ou Cl-. No entanto, isto seria se considerássemos uma dissociação completa. Se a dissociação não fosse completa, teríamos que incluir também
teríamos que ver a concentração de Na- e de Cl- em concreto. Bem, é fácil, como eu disse, demonstrar que para concentrações inferiores a 0,1 molar, este é o fator mais importante. E, como este é o fator mais importante, e se trata de uma soma, a soma, se houver uma parcela cujo valor seja superior a todos os outros, podemos considerar que praticamente não varia. Daí que o fator de atividade poderá ser constante se procedermos ao chamado ajuste de força iónica, que no fundo vai fazer com que estas variações que ocorreriam dos outros íons sejam praticamente nulas. Por exemplo, se tivermos variações na casa dos 10-3, 10-4 molar, se fizermos um ajuste da força iónica com uma solução de fundo que não intervenha na reação e que seja de 0,1 molar, é fácil concluirmos que 0,1 mais um valor qualquer vezes 10 elevado a menos 3 vai dar uma variação na terceira, quarta casa decimal e, portanto, podemos considerar numa multiplicação praticamente desprezável, daí que muitas vezes, em vez de atividade, se usem concentrações. Podemos perceber isto com este exemplo do que acontece numa reação de A mais B dar C mais D, em que definimos a constante de equilíbrio como sendo a concentração dos produtos, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico, para facilitar aqui é de 1, a dividir pela concentração dos reagentes. Se estivéssemos a exprimir isto, em vez de em concentrações, em atividade, parênteses reto, como eu disse, a atividade é a concentração vezes o fator de atividade, foi exatamente aquilo que eu aqui fiz, substituí cada um deles. O que é que nós temos? Podemos isolar estas parcelas, reparem, a concentração de C vezes a concentração de D dividida pela concentração de A vezes a concentração de B corresponde exatamente à constante de equilíbrio expressa em concentração. O que sobra são estes fatores. Como eu referi, se a força iónica for inferior, ou melhor, se a força iónica for inferior a 0,1 molar, podemos considerar, se a concentração for inferior a 0,1 molar, podemos considerar que o fator mais importante será a força iónica, e, portanto, se eu ajustar a força iónica, eu vou ter coeficientes de atividade que praticamente não variam, o que significa que estes parâmetros, como não vão variar, ou praticamente não vão variar ao longo da reação, passam a ser equivalentes a uma constante e podem passar para outro membro. E assim, as nossas constantes de equilíbrio que determinamos correspondem efetivamente à constante de atividade vezes a relação dos fatores de atividade. Isto implica que eu posso calcular uma constante de equilíbrio em função das concentrações, mas tenho que ter sempre em atenção que ela só será válida para as condições a que foram feitas o ensaio e daí que seja necessário indicar as condições de ensaio. No caso concreto dos sistemas bioquímicos, como normalmente nos sistemas bioquímicos o pH praticamente não varia, isto significa que teremos que ter uma solução que mantenha o pH constante, aquilo que chamamos uma solução tampão ou solução amortecedora, e como essa solução, como sabem, é constituída por uma mistura de um ácido e de uma base e tem uma força iónica que será fixa, portanto,
no caso dos ensaios em bioquímica, o ajuste de força iónica já é efetuado para manter o pH, que é, volto a referir, o logaritmo do simétrico do inverso da atividade de H+, ou o simétrico do logaritmo da atividade e não da concentração de H+.